Irmãos, glorifique e exalte ao Senhor, aleluia. Graça dou ao Senhor por mais uma noite de vitória, de poder estar aqui na casa do Senhor, adorando ao Senhor nesta noite. É um privilégio para nós podermos estar aqui, meus irmãos, debaixo da graça do Senhor, com saúde, para nós adorarmos a esse Deus maravilhoso. Hoje já é o 4º dia da campanha, o Deus que muda decreto. Muitas vezes o inimigo coloca um decreto sobre a nossa vida, mas o nosso decreto, a última palavra vem do Senhor Deus para nós. Né? Já é o 4º dia dessa campanha e Deus tem nos dado graça para nós estarmos na sua presença. Abra a sua Bíblia no livro de Esther. Glória a Deus. Vamos ler aqui o livro de Esther, no capítulo 4. Vamos ler aqui alguns versículos da palavra do Senhor, no capítulo 4 de Esther. Capítulo 4 e o versículo 3 a seguir. 13 a seguir. 4 do livro de Esther, capítulo 4, versículo a seguir. Quem entendeu, diz amém. Estão alegres, meus irmãos, por estar aqui na casa de Deus? Que bom é estarmos na presença do Senhor, irmãos. Quantos que estão nos hospitais, nas cadeias, outros entrevados numa cama, não podem vir para a casa de Deus. Mas Deus nos deu essa graça de poder estar aqui. Eu cheguei aqui, já agradeci ao Senhor por Deus ter preparado este lugar para mais uma vez eu poder estar na presença dEle e adorando a Ele nesta noite. Agradecido seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, Esther, capítulo 4, versículo 13, diz assim, glórias a Deus, aleluia. Então disse Mardoqueu, tornassem a dizer, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe é para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther, que tornasse a dizer a Mardoqueu, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Até aí somente. Levante suas mãos para os céus. Vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus, maravilhoso Pai. Aqui está, Senhor, a tua palavra. Aqui está, Senhor, o alimento para a nossa alma nesta noite, Senhor. Aqui está a tua igreja reunida, meu Pai. Veio aqui para ouvir a tua palavra. Ó, Senhor, a igreja é tua. O povo é teu, Senhor. A pregadora é tua, a palavra é tua, Deus. Venha operar através desta palavra, meu Pai. Ó Deus, abre o nosso entendimento. Dai-nos entendimento para entender a tua palavra nesta noite, meu Pai. Que através desta palavra o Senhor possa operar maravilhas na nossa vida, Pai. Estamos aqui para receber, para ouvir a tua palavra, Senhor. Fala com tua igreja. Fala comigo nesta noite, Senhor. Fala com teu povo, a tua igreja ouve, meu Pai. Fala mesmo, Senhor, para a glória do teu nome. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Pode se assentar. Glorifique a Deus, irmãos. Exalte ao Senhor. Exalte a Cristo nesta hora. Jesus merece toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor neste lugar. Que nós diminuamos neste lugar e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para todos sempre. Irmãos, aqui está essa palavra do Senhor, uma palavra bastante conhecida.
né, da igreja, a palavra bastante pregada pelos pregadores. Já pregamos aqui várias vezes o livro de Esther, é um livro muito maravilhoso, de uma mulher corajosa, de uma mulher determinada, uma mulher que não ficou com medo, mas foi em frente para salvar o seu povo. Por isso que nós mulheres, homens, temos que ser corajosos, determinados, para que a nossa família seja salva. Nós temos que enfrentar o medo, enfrentar com coragem, com determinação, para que nós possamos vencer o inimigo das nossas almas, vencer o inimigo que quer destruir o nosso lar, que quer destruir a nossa família, que quer destruir o seu casamento, que quer fazer você enterrar sonhos, projetos. Se nós não formos determinados, corajosos, o inimigo vai ganhar território em nossa vida. O inimigo só não teve poder de destruir o povo de Deus, porque lá estava Esther, na posição que Deus colocou ela, para que seu povo fosse salvo. Que maravilha, né, irmãos? A Bíblia não diz nem uma vez no livro de Esther o nome do nosso Deus, mas o Deus que muda decreto, o Deus da providência, bradou naquela província, naquele reinado. Deus bradou sobre a vida do seu povo naquele lugar. E Deus quer bradar aqui hoje sobre a tua vida também. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que o rei Assuero, ele reinava ali na Pérsia. 127 províncias estavam ao seu governo ali, naquele reinado. Era um rei muito rico, muito poderoso. E a Bíblia diz que o rei Assuero, ele fez uma grande festa, porque ele queria naquela festa apresentar sua riqueza, a sua grandeza, a sua glória. E a Bíblia diz que foram 6 meses de festa, festejando ali com toda a província, com todo o seu povo, e ele mostrando ali a sua grandeza, bebendo ali, comendo no banquete. E a Bíblia diz que assim que já fazia quase 6 meses e encerrar-se a festa, o rei queria apresentar a rainha, sua esposa, Vasti. Ele queria apresentar ali a sua mulher, a beleza da sua mulher. Mas a Bíblia diz que Vasti foi chamada pelo rei. O rei mandou o eunuco chamar Vasti para estar ali presente na festa, para que ele apresentasse ao povo a beleza da sua rainha. Mas a Bíblia diz que Vasti, ela recusou o chamado do rei. Ela não foi se apresentar naquela festa. Mas, irmãos, em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem uma maneira de trabalhar. E Deus também tem uma maneira de trabalhar na sua vida. Nós podemos ver aqui, aprender que Vasti, ela negou o convite do rei, de não ir ali naquela festa, se apresentar. E o rei ficou furioso. O rei não aceitou que ela recusasse, tirou ela do seu reinado. A partir de então que ele chamou, ela não veio, ela já estava fora do palácio, não ia mais ser a rainha para estar junto do rei Assuero. Mas Deus já tinha preparado alguém ali. Muitas vezes Deus tira alguém para colocar você para receber a vitória. Às vezes você está ali e não fica na posição. Deus te chama, você vem, mas você não fica na posição que Deus quer que você fique. Falando espiritualmente agora para a igreja. E muitas vezes o Senhor tira de você a bênção e coloca outro sentado no teu lugar para que a pessoa receba a vitória no teu lugar. A Bíblia diz que agora Vasti não era mais rainha. O rei se entristeceu. Ele ficou muito triste. Mas os seus servos, os seus eunucos ali falaram: ó rei, temos aqui na província mulheres belas, moças belas, bonitas. Vamos reunir essas moças para que talvez uma delas você ache graça e venha ser rainha no lugar de Vasti para te agradar, para você poder apresentar ao povo. E o rei achou bom essa ideia dos seus funcionários. A Bíblia diz que foi convocado todas as moças virgens das províncias que tinha ali na Pérsia, no reinado de Pérsia.
E vieram todas as moças belas, bonitas. E a Bíblia diz que também estava ali Esther. O nome dela em hebraico era Hadassah. Mas quando ela chegou ali como escrava, como cativeira ali naquele reinado, junto com seu tio Mardoqueu, a Bíblia diz que Esther era órfã de pai e mãe. Ela era também uma escrava. Seu tio Mardoqueu era um cativeiro, era um escravo que trabalhava naquela província, naquele reinado. Mas Deus tinha uma grande obra na vida de Esther. A Bíblia diz que agora o Mardoqueu, o tio de Esther, resolveu que ela fosse também junto com as moças para ali o harém do rei, para ela se preparar para se apresentar ao rei. Quem sabe o rei poderia achar graça nela, mas ela não tinha nenhuma beleza, a não ser a sua própria beleza natural. Irmãos, a gente vê nos dias de hoje as moças se arrumam, perfumes caros, perfumes importadas, roupas caríssimas. Mas o que valoriza uma mulher de Deus é o seu caráter, é a sua dignidade, é a sua beleza que Deus te deu. Aleluia! Porque, irmãos, se a unção de Deus não estiver sobre a nossa vida, poderemos nos enfeitar do jeito que nós quisermos. Ele não vai achar graça. E a Bíblia diz que a rainha Esther não passou por tantos procedimentos como as outras moças do harém. As outras moças se banharam com óleos, com mirra. Ali passaram um ano quase ali se embelezando para se apresentar ao rei. Mas a unção de Deus estava sobre a vida de Esther. Quem sabe a unção de Deus está sobre a tua vida aqui hoje. E Deus vai achar graça de você aqui hoje. A Bíblia diz que agora chegou o dia das moças se apresentar ao rei. Todas elas fizeram uma fila para se apresentar ao rei, para o rei escolher a próxima rainha. Mais uma rainha para estar ao seu lado. E a Bíblia diz que todas passaram, mas quando chegou a vez de Esther, o rei olhou e já simpatizou com ela. O rei olhou para Esther, o brilho de Deus estava sobre a vida dela, porque ela era diferente das demais. Ela havia se preparado espiritualmente para estar na presença do rei. E a Bíblia diz que quando o rei olhou pela primeira vez, ele amou Esther. Ele se agradou da Esther, da moça Esther, e escolheu ela para ser a rainha no lugar de Vasti. Agora Esther está dentro do palácio. Mas o rei não sabia que ela era uma judia, que ela pertencia ao povo judeu que foi trazido de Israel para o reino ali de Pérsia. Irmãos, eu quero dizer nesta noite sobre esta palavra, que Deus tem uma vitória muito grande para você aqui nesta noite. Deus tem um livramento muito grande para você aqui nesta noite, porque você ainda continua na posição que Deus te colocou. Não saia da posição, mas fique na posição. Esther ficou ali no palácio, obedecendo às ordens do rei, obedecendo ali o rei. Em tudo ela obedecia, porque Esther era uma moça temente a Deus. Irmãos, existe uma diferença do que teme a Deus e daqueles também que não temem a Deus. Há uma diferença do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Não adianta nós dizermos que é igual, porque não é. A diferença está no caráter de cristão. Aleluia! Nós temos que ter o caráter de cristão em todos os lugares aonde nós estivermos. E é isso que Esther tinha: dignidade, caráter, coragem. E ela enfrentou ali aquele palácio como rainha agora. E a Bíblia diz que Mardoqueu, ele ficou ali perto, na porta do palácio, porque agora Esther, a sua sobrinha, estava ali no palácio. E a Bíblia diz que tinha ali o primeiro-ministro do rei, aonde ele passava, era um homem de muita confiança do rei, Ramã. Ele, toda vez que ele passava, que ele ia entrar no palácio, todos que estavam ali na porta do palácio tinham que se ajoelhar para ele,
dar ali continência para ele. Mas a Bíblia diz que Mardoqueu, ele somente adorava a Deus. Ele não se ajoelhava perante ninguém, porque ele servia ao Deus vivo e poderoso. E ele aprendeu assim, que de joelho só diante de Deus. E Hamã ficou com raiva de Mardoqueu, porque ele não se inclinava para Hamã. Ele não cumprimentava como esse primeiro-ministro queria. E Hamã ficou com raiva. Mandou preparar uma forca para matar todos os judeus que ali estavam, cativeiro no reinado de Pérsia. E a Bíblia diz que quando Mardoqueu ele soube que Hamã havia pedido ao rei um decreto para fazer uma forca e enforcar todos os judeus. Nenhum ia sobreviver, mas ali no palácio, Deus já havia preparado Esther. Deus sabia, porque o nosso Deus, Ele é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Ele conhece a nossa vida, é o Deus que provê, é o Deus que brada onde Ele quer. E a Bíblia diz que agora Esther, Mardoqueu ficou sabendo, ele rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco e ficou na praça diante do pátio do palácio onde a rainha Esther estava. Eu fico pensando a coragem de Mardoqueu, a coragem desse homem. Ele estava ali se humilhando, sentado no meio da praça, todo rasgado, vestido de saco, sentado no chão. E Esther do palácio, a Bíblia diz que ela viu seu tio naquela praça, sentado, humilhado, envergonhado, porque ele estava passando um momento difícil. Ele queria avisar Esther que que Hamã havia feito uma forca para matar ele e todo o seu povo. E a Bíblia diz que quando Esther viu o seu tio sentado naquela praça, ela mandou eunucos ali do palácio ir lá, levar roupa para ele se trocar, levar roupa limpa, para dar banho nele, trocar ele, para tirar Mardoqueu, seu tio, daquela situação de humilhação. Mas quando os eunucos chegaram até Mardoqueu, ele não quis aceitar. Ele mandou um recado para Esther no palácio. Diga a Esther que eu não vou sair daqui, porque foi feita uma forca. Todos nós judeus estamos sentenciados à morte. Todos nós iremos morrer, porque Hamã mandou fazer a forca para nos matar. Agora, ali estava um decreto de morte, uma sentença de morte para o povo judeu. Mas Deus nunca desampara o seu povo. Deus nunca fica longe do seu povo. Por mais difícil que seja a situação, Mardoqueu estava numa situação difícil. E ele falou, diga a Esther que eu não vou sair daqui. E quando Esther ficou sabendo, Mardoqueu disse, diga para ela que somente ela pode nos livrar. Porque Deus colocou ela lá. Quem sabe Deus colocou a rainha Esther lá para que ela pudesse livrar o seu povo. Diga a ela ir contar para o rei esse decreto de morte, essa sentença de morte para nós, o seu povo. E o recado chegou até a rainha Esther. Quando a rainha soube, ela não se desesperou. Ela não ficou ali desesperada sem saber o que fazer. A primeira coisa que ela disse, diga a Mardoqueu, que mande o povo judeu orar e jejuar. 3 dias, 3 noites, sem comer e beber. E eu e minhas moças aqui no palácio, também iremos orar e jejuar, para que Deus venha entrar com o livramento. E eu vou chegar na presença do rei. Não é momento agora, eu não posso ir, porque eu só posso aparecer na presença do rei quando for chamada por ele. Mas ela não tinha sido chamada já há algum tempo, e ela não poderia aparecer na presença do rei. E aí eu fico pensando,
E nós temos o privilégio de aparecer todos os dias na presença do rei. E muitas vezes não comparecemos na presença do rei. Não queremos falar com o rei. Não queremos pedir nada para o rei. Quando temos a oportunidade de vir buscar do rei, a gente fica na casa. Isso é muito triste, meus irmãos. Porque quando nós buscamos do rei Jesus, nós recebemos a vitória. Nós recebemos o livramento. Nós recebemos a cura. E Esther mandou dizer para Mardoqueu: eu não sei se eu vou poder entrar, pois eu não fui chamada ainda. Mardoqueu disse: diga a ela que se por ela não vir o livramento para nós, de outra parte, o nosso Deus nos enviará livramento. Mas ela fique sabendo que ela também irá perecer, porque ela também é judia. E o rei não sabia que ela era uma judia. Esther se preparou. Ela orou 3 dias, 3 noites, jejuou, se preparou, santificou a sua vida e disse: agora eu vou. Se eu morrer, morrerei, mas morrerei pelo meu povo. Mas eu vou comparecer até o rei. Se ele estender o cetro de ouro, eu vou poder pedir a vitória, o livramento para meu povo. E se ele não estender o cetro de ouro, eu posso morrer ali no mesmo instante. Mas se eu morrer, não tem problema. Pelo menos eu tentei salvar o meu povo. E você que vem na casa de Deus. Nós viemos na casa de Deus para quê, irmãos? Para buscar a vitória, para buscar a bênção, para buscar o livramento, a cura, não só para nós, para os nossos familiares, para os nossos parentes, para os nossos vizinhos. Nós viemos aqui buscar a bênção de Deus. Você está aqui como canal de bênção na tua família. Irmãos, se eu não estivesse na presença de Deus, se eu não ficasse firme, meus filhos não seriam salvos. Meus parentes que são salvos não seriam salvos. Mas Deus te trouxe aqui, porque através de você, Deus tem vitória para a sua família. Deus tem vitória na sua casa. Deus tem vitória para os seus filhos. Deus tem vitória para os seus parentes. Através de você, Deus quer fazer grandes obras. Através de Esther, Deus tinha o livramento para dar a seu povo todo que estava ali cativo no reinado da Pérsia. E a Bíblia diz que Esther se preparou. E como nós temos preparado para chegar adiante de Deus? Será que nós podemos chegar adiante de Deus de qualquer maneira? Não. Nós temos que nos preparar em oração, jejum. E quando nós não abrir da nossa boca, a oração terá resposta. A oração de Esther, o jejum de Esther teve resposta. E Deus tem resposta para a oração aqui. Deus está dizendo que tem gente aqui orando e Ele tem resposta para você, aleluia. Pode glorificar ao Senhor, porque a resposta já está vindo, a resposta já está descendo, o anjo da resposta já está com a resposta na mão para trazer para você. E a Bíblia diz que agora Esther veste a sua roupa de rainha, põe a sua coroa de rainha e corajosa, determinada, ela entra ali no pátio do palácio. Ela vai chegando no pátio, mas crendo no Deus que ela servia, crendo que o Deus que ela servia podia livrá-la e também o seu povo. É para isso que Deus tinha colocado ela lá naquele palácio. Se você está aqui, Deus tem propósito. Não é à toa que você está aqui, não é por acaso, não é obra do acaso, irmãos, que nós vemos para a casa de Deus. E a Bíblia diz que quando o rei estava lá sentado no trono, viu a rainha Esther chegando na porta do palácio. No mesmo instante,
Ele levantou o cetro de ouro e disse para a rainha: pede o que você quiser. Até a metade deste reino eu te darei. Pode pedir o que você quiser. Até a metade do reino eu te darei, minha rainha. Irmãos, isso é vitória da parte de Deus para Esther. Olha o que Deus tem para você nesta noite. Olha o que Deus tem para a igreja. Quarta, sexta e domingo aqui. Ele está dizendo: pede o que queres que eu te darei. Deus tem além daquilo que você pede, além daquilo que você precisa, além daquilo que você imagina. É o que Deus tem para seu povo. E a Bíblia diz que Esther se aproximou do rei. Ela se aproximou do rei e ali ela contou para o rei. Deus preparou ali 2 banquetes. A Esther pediu 2 banquetes para que ela pudesse contar ao rei o que Amã havia fazido, uma forca para matar o seu povo. Esther se abriu para o rei na oportunidade que ela teve, contando para o rei a sentença de morte para seu povo. E a Bíblia diz: Mardoqueu continuou ali crendo no seu Deus, acreditando e confiando no livramento de Deus. E Mardoqueu ali naquele reinado havia dado um grande livramento para o rei Assuero. A Bíblia diz que o rei Assuero, ele era para ser morto por 2 eunucos que ele tinha. Ia tirar a vida do rei. E através de Mardoqueu, tio de Esther, o rei teve o grande livramento. Só que o rei não sabia disso. O rei não sabia, mas também Deus colocou às claras tudo ao rei o que Mardoqueu havia feito. Irmãos, Deus declarou ali tudo para o rei. E a Bíblia diz que o rei, sabendo que Amã havia feito aquela forca, a Bíblia diz que o rei chamou o seu primeiro-ministro, que tanto ele amava, que era a segunda pessoa do seu rei, do seu reinado, e disse: o que faria para um homem que me livrou da morte? Era para mim ser morto, mas está escrito aqui no livro de Crônicas, que um homem aqui do reinado avisou e eu fui livre de morrer. O que você, Amã, faria para este homem? Amã pensou que era ele. Põe a roupa do rei, a roupa real. Pega o melhor cavalo da província do rei. Põe ele montado. Sela lá com a sela de ouro o cavalo. Põe ele em cima e sai pelas ruas, exaltando este homem. Amã pensou que era ele, mas era Mardoqueu. Deus mudou o decreto de Mardoqueu. Deus mudou a sentença de morte dos judeus. Deus mudou a sentença daquele povo. Porque Deus é o único que pode selar a nossa vitória. Deus é o único que pode trabalhar em nosso favor. E ele tirou Mardoqueu da humilhação, exaltou Mardoqueu, exaltou a rainha, e Amã foi morto naquela forca que ele fez para os judeus. Deus quer mudar seu cativeiro aqui hoje. Talvez o diabo estava preparando um laço para alguém da tua família ou para você mesmo. Até de morte, de vergonha, desonra. Mas eu quero te dizer uma coisa sobre esta palavra. O mesmo Deus que decretou a vitória para Mardoqueu e Esther e seu povo, é o mesmo Deus que está falando com você aqui nesta noite e vai bradar em teu favor aqui neste lugar. Ele vai bradar a tua vitória. Ele vai envergonhar os teus inimigos. Ele vai jogar por terra os teus adversários.
Porque muitas vezes o inimigo, ele quer envergonhar o povo de Deus. Ele quer te derrotar. Ele quer envergonhar a tua família. Ele quer envergonhar você. Ele quer envergonhar você no teu trabalho. Ele quer envergonhar você aí nas ruas. Ele quer humilhar você perante a sociedade. Mas eu quero te dizer que existe um Deus. E a última palavra para o povo de Deus vem dele. A última palavra para você que está aí sendo humilhado, envergonhado, sentenciado por Satanás. Deus nessa noite está bradando em teu favor, aleluia. Ele vai te tirar do fundo do poço e ele vai te exaltar, porque ele ainda tem poder. Ele ainda está no trono, ele ainda reina nos céus. Tudo está sob o controle das mãos do nosso Deus. Será que você pode crer nesta palavra? Nessa palavra de vitória, nessa palavra que tem poder. Irmãos, o que eu vejo? Nós temos que tomar o exemplo das mulheres e homens de Deus que se esforçaram para salvar a nação, que se esforçaram para salvar a sua família, que se esforçaram para ser salvo na presença de Deus. Muitas vezes queremos a vitória, queremos o livramento, queremos a cura, mas não queremos buscar da fonte, aonde tem para nós a vitória, aonde tem para nós o livramento. Grande é o livramento para nós quando a gente vem na casa de Deus. Um dia que nós deixamos de vir, irmãos, é bênção que nós deixamos de receber. Porque todos os dias tem bênção para nós. Todas as noites tem bênção para nós aqui. Deus está neste lugar. Não perca o seu tempo, não. Seja corajosa. Avança, marcha, vai à frente. Coragem. Coragem, meus irmãos, coragem. O diabo, ele não deixa de armar laço, não. Enquanto nós ficamos no lar, o diabo está trabalhando. E se ele encontrar uma brecha, ele entra. E todas as vezes que a gente vem para ouvir a palavra, buscar do Senhor o livramento e a vitória, as brechas são tampadas através da palavra. O inimigo pode até se levantar, ele se levanta para cair. O inimigo se levantou contra o povo de Ester. Se levantou furiosamente querendo matar a todos. Mas Deus deu o livramento. Porque Ester estava na posição que Deus colocou. Não deixe de ficar na posição que Deus te pôs. Se Ele mandou você vir para a igreja, se Ele te salvou, é porque Deus tem uma obra na sua vida. Se chegou até você a luz da palavra, porque Deus tem uma obra na tua vida e na tua família. E através de você, a luz do Senhor vai resplandecer sobre a tua casa. A tua casa será uma bênção. Você crê nesta palavra? Fiquem de pé então em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Não vamos brincar de crente, não. Deus me mostra pessoas aqui que você vem na igreja porque você está acostumada. E nós não temos que vir na casa de Deus por costume, porque nós acostumamos estar aqui. Não. Porque precisamos estar aqui por costume, não posso falar. Não. Nós temos que vir pela própria vontade de adorar a Deus. Chegar aqui e adorar, louvar, glorificar e exaltar esse Deus que nos deu vida. Só de você estar com vida já é uma grande vitória. Você poderia não estar vivo hoje aqui. Irmãos, e o maior decreto que Deus tem na sua vida não é a cura, não é o livramento, não. O maior decreto de Deus na nossa vida foi dar Jesus na cruz para morrer por nós, para nós termos a vida eterna. Esse foi o maior decreto. Não tem dinheiro que pague o que Jesus fez por mim e por você na cruz. Não tem dinheiro que pague não, irmãos. Levante as suas mãos. Você que crê,
Você que crê e tem fé para receber a sua vitória. Todos dando glória, 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 glória.